Muito bem, turma? Aqui a gente tem uma questão típica de orgânica, clássica de ITA, e o ITA, ele tem uma característica interessante nas suas provas. Como eu falei para vocês nas questões de primeira fase, a nomenclatura ela vai ser cobrada como ferramenta para você conseguir interpretar os exercícios de orgânica. Então você precisa, conhecer um pouco mais de nomenclatura. O que eu acho difícil nessa questão, o benzaldeído é um cara tranquilo de você montar, é fazer a cetofenona, tá? Pensa um pouquinho comigo aqui. Se aqui, ó, onde está minha mão, tivesse um CH3, um metil, isso seria a acetona. Você tira o metil da acetona e coloca um fenil. Então é daí que vem o termo acetofenona. Isso aqui é um grupo acetilo, um grupo acetil. Essa é uma reação clássica, tá? Uma condensação aldólica. Ela funciona toda vez que você tiver uma base forte com um carbono alfa, aquele carbono vizinho à carbonila, tá? Que tiver um hidrogênio. Então, esse carbono é carbono alfa, mas não tem hidrogênio. Esse é um carbono alfa e tem hidrogênio. Não há necessidade aqui da gente entrar nos detalhes do mecanismo, mas o OH- daqui remove esse hidrogênio e você tem um ataque nucleófilo nesse carbono. A gente vai fazer uma coisa bem mais tranquila. Esse hidrogeninho aqui, ó, eu vou colocar ele lá. E esse carbono aqui, ele liga nesse carboninho aqui, tá certo? Eu gosto de fazer pontilhado porque eu não estou fazendo um movimento de elétrons. Fazendo isso, a gente vai chegar... Tá bom, Siri. Nessa estrutura que está aqui, tá certo? Você viu que a Siri falou que é bom você saber, então você fique atento aí em casa, tá? Então, olha só, a gente chega nessa estrutura onde você tem, uma substância, carbonílica com um álcool, que é o que a gente chama de aldol. No caso não é bem um aldeído, porque aqui você tinha uma acetona, mas quando você faz a condensação aldólica, na condensação aldólica você pode usar um aldeído com outro aldeído, aí dá um aldeído com um álcool. Nesse caso, como a gente não usou dois aldeídos, a gente colocou uma mistura de uma acetona com um aldeído, e esse aldeído não tem carbono alfa, o que a gente acaba obtendo é um composto carbonílico com a função álcool aqui. Aí nós temos uma reação interessante. O aquecimento dessa espécie é uma reação chamada de crotonização. Não precisa conhecer esse nome, ele simplesmente pediu para você aquecer. Quando você aquece, você vai desidratar. Vai sair um hidrogênio daqui e vai sair um OHzinho daqui. Essa desidratação produz, então, essa substância que aparece aqui embaixo. Tudo bem? É uma questão que eu acho que o começo dela é que deve ser um pouquinho complicado quem não conseguir montar a cetofenona, uma molécula que já caiu na prova do ITA você precisa conhecer. Para quem está acostumado a fazer condensação aldólica, depois que escreve as substâncias é um pouquinho mais fácil. Eu fiz ela aqui na lousa de maneira um pouco diferente que está no teu gabarito, tá? Porque eu acho que desse jeito que está na lousa fica mais fácil de você entender. A letra B é uma reação bem tranquila, clássica, benzeno para chegar em fenol, chama processo Down. Eu fiz aqui com ferro e cloro, no seu aí você poderia colocar, por exemplo, FeSL3, que é o que está no gabarito. É a mesma coisa, esses dois reagem para formar o FeSL3, que vai ser o catalisador. Então, na hora que a gente faz a reação, a gente coloca benzeno, coloca ferro, e na hora que você colocar o cloro vai reagir com o ferro, e aí vai formar o catalisador lá no meio reacional, tá certo? Vai formar o cloro-benzeno, uma substituição eletrofílica, e depois a gente faz a reação com NaOH seguida de hidrólise em alta pressão e alta temperatura, tá? Calçada, eu preciso por esses valores de temperatura e pressão? Não. Se você colocar aqui 200 atm, 500 graus Celsius, tá tranquilo. Tá? O cara vai te dar a questão, ele quer que você perceba que tem que ter alta pressão e alta temperatura. Essa é a característica do processo Down. Não precisa saber um valor específico de pressão e temperatura. Forma-se o fenóxido de sódio e a protonação do fenóxido de sódio chega no fenol, que era a substância que a gente queria, tá certo? Uma questão de orgânica bem clássica, com reações clássicas. É bom que você conheça essas reações famosas, a condensação aldólica, o processo Down, síntese de Hurst, reações clássicas da orgânica, redução de Clemmensen. Tem algumas reações que são bem clássicas, as regrinhas de Markov-Nikov, Karash, anti-Markov-Nikov, são processos que são importantes que você conheça e que vão te ajudar a enfrentar a prova com tranquilidade, tá bom? É isso aí, pessoal, até a próxima.